Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom ter você conosco mais uma vez no nosso reunião de oração, nesse momento em que nós buscamos a Deus juntos, que nós compartilhamos um pouco da vida. Eu gostaria de começar esse encontro, então, com uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, Deus eterno, nós te damos graças, ó Pai. Deus, nosso Salvador, que em todas as jornadas, Pai, tem nos acompanhado. Nós te damos graças, ó Deus, e nessa hora pedimos-nos, ajuda-nos a ouvir e aceitar a tua palavra, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. O teu Filho Jesus Cristo, que se doou naquela cruz por amor de nós, que derramou o sangue na cruz, ó Pai, para que não houvesse mais sacrifícios. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E nós cremos, Pai, que somente ela pode nos ajudar, pode nos orientar, que ela é revelação de ti para nós, Pai. Nós te damos graças, porque Cristo se entregou e rompeu as barreiras que nos separavam de Deus. No seu sangue nós temos a remissão dos nossos pecados. A morte já não tem mais a última palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, nós rendemos graças ao nosso Deus, que é santo, justo, amoroso, soberano e misericordioso. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, recebe esse culto, ó Pai, em adoração ao seu nome. Ouve as nossas orações, nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e eu já quero pedir para você que nos acompanha, colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários, no nosso chat. Alguns irmãos comentaram, eu comentei e não ficou lá. Quando você comenta no chat, a hora que acaba o vídeo, ele não fica salvo, né? Então tem que ser nos comentários. De qualquer forma, também você pode enviar para nós via WhatsApp, né, os seus pedidos também. Nós vamos estar orando por eles ao longo da semana. Então, vamos cantar, vamos louvar e depois nós vamos refletir na palavra do Senhor. Ama-me, Senhor, ainda cintilante, a luz não vem ao céu, amado Criador, ninguém ardente sol, rompendo no levante, trouxer até o mar, da força fecundante.
nosso culto cai no dia especial, dia 31 de outubro, 507 anos da Reforma Protestante. Nós temos falado ao longo das nossas quintas-feiras sobre os solas, né, os 5 pontos aí principais da Reforma Protestante. E hoje o nosso sola, então, é Somente as Escrituras. Esse livro que para nós é tão precioso. Eu gostaria de começar lendo com você um versículo, 2, aliás, que está lá em 2 Timóteo 3, os versículos 16 e 17, que diz: Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Essa segunda parte, né? Segunda parte não, segunda carta. Então, essa segunda carta de Paulo a Timóteo trata principalmente das responsabilidades e dos deveres de Timóteo como pastor. É uma carta de conselhos e orientações para o seu pastoreio na igreja de Éfeso. A carta, ela esboça aí uma preocupação da vida comunitária, no seu capítulo 2, e com o procedimento do seu ministério, no capítulo 3, para que esse jovem pastor pudesse assegurar a sã doutrina, que ela fosse ensinada de forma correta e não permitisse que falsidades populares distraíssem as pessoas dos ensinamentos do evangelho. Ambos os assuntos, eles estão em pauta, porque na igreja havia ideias que provocavam desestabilidade à vida comunitária. E diante desses problemas, então, é muito precioso e necessário a reafirmação da tradição apostólica. E Timóteo, ele deveria reler essas tradições que guardam, então, a memória da prática e do ensino de Jesus até aquele momento. Por isso, os cargos e funções na comunidade também eram tão importantes para validar tudo isso. Essa carta de Paulo, ela tem como objetivo aconselhar aquela comunidade e o seu pastoreio para que tenham clareza suficiente de modo que não sejam influenciados pelos problemas e possíveis conflitos que poderiam ali prevalecer sobre o bem comum. O amor ao próximo que Jesus viveu e ensinou. O texto específico que nós lemos é uma afirmação e confissão de fé importante diante das necessidades e dificuldades que aquela comunidade de Éfeso enfrentava e o próprio Timóteo ali como pastor. O fato é que os reformadores, quando nós olhamos para a nossa história como igreja, ao longo desses 507 anos, e não só deles, mas também dos 2000 anos, os reformadores, eles levantaram a seguinte questão: qual é a autoridade normativa segundo a qual a igreja deve moldar a sua fé? Era algo muito pertinente, porque o papado enfatizava as tradições, e agora parece que aparece um monge do nada falando sobre as escrituras, e diante da afirmação e compreensão bíblica que nós lemos hoje, o fato é que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Nós entendemos que a palavra de Deus, enviada ao seu povo, que se reunia como comunidade, é o que pauta hoje nosso direcionamento, a nossa vida. Tradições são necessárias, elas se fazem, elas acontecem, mas nós cremos que a palavra de Deus está acima das tradições. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, tanto para nós hoje, quanto foi essa carta para o jovem Timóteo lá em Éfeso, porque nós cremos que a ação do Espírito Santo possui uma mensagem que é pertinente para nós. Quando nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, significa que tudo que nós cremos baseia-se naquilo que ela ensina. Significa que nenhuma autoridade, que nenhuma outra experiência além da Bíblia pode servir de fundamento para a minha fé e para a minha vida cristã. É muito importante nós reafirmarmos que nenhum ser humano, que nenhum líder religioso, que nenhuma estrutura eclesiástica
tradição e até mesmo a nossa consciência, ou como eu já falei aqui, a nossa experiência, né? Nós vivemos a época das sensações, né? Eu vou viver uma experiência de fé, ela se sobrepõe à palavra de Deus e à sua autoridade sobre a fé cristã. E sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês, três verdades fundamentais. Primeiro, a palavra ela é o memorial da ação de Deus na história. São relatos, são testemunhos e histórias de fé que demonstram a relação de Deus com o ser humano. Né? A Bíblia mostra para a gente todo um drama de amor de Deus pela sua criação. Essas histórias passadas de geração em geração, elas tinham a intenção de demonstrar a ação de Deus na vida do povo, na vida de cada pessoa. Timóteo era filho de um pai pagão e de uma mãe judia convertida. Então, ele aprendeu desde menino com as Sagradas Escrituras, pois esperava-se dos pais judeus que ensinassem os seus filhos a lei a partir da idade de 5 anos. Nós temos aí, né, toda Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Então, por que ler a Bíblia? Para ver o que Deus fez na história de pessoas como eu e como você. Nela, nós encontramos circunstâncias reais, experiências reais de pessoas comuns que viveram os mesmos problemas, as mesmas lutas e os mesmos dilemas que nós enfrentamos. Essa identificação é um memorial de fé que nos diz: o Deus que agiu na história ainda pode agir na minha vida, na sua vida. É importante ressaltar que o evento central, a narrativa principal aqui da palavra de Deus, ela aponta para a revelação do Evangelho e a pessoa de Jesus Cristo. Como diria Lutero, nós podemos abrir mão de tudo, exceto da palavra. A segunda verdade que nós podemos pensar também é que a palavra de Deus, ela é o referencial diante das circunstâncias da vida. Ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Paulo, ele enfatiza que a palavra inspirada, ela tem princípios pedagógicos diante de certas circunstâncias e diante da nossa própria existência. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus também para nós hoje. É verdade que ela foi escrita para um contexto que já faz um tempo e devemos considerar isso, nós não podemos e não devemos excluir isso, mas a sua mensagem, ela transcende a história. Chegando até nós, chegando até mim, chegando até você, o que nós podemos afirmar é que a Bíblia, ela responde a questões fundamentais do ser humano. Como se relacionar com Deus, com as pessoas e o que fazer com a nossa existência. Nós vivemos numa cultura e sociedade onde nós vemos pessoas desorientadas, perdidas, confusas, e isso se deve à maneira que vivemos, principalmente à rotina insana que nós enfrentamos nos dias de hoje. E diante disso surgem algumas perguntas: o que fazer da minha vida? Qual decisão tomar? O que move meu coração? Como interpretar meus pensamentos e sentimentos? E diante dessas questões de existência que a Bíblia se apresenta como resposta. E se você quer ouvir a Deus, leia sua Bíblia. Ah, mas eu quero ouvir, leia em voz alta. Esse é um dos memes do momento, mas é a coisa mais certa e sensata a se fazer. Em meio à pluralidade dos nossos dias, dos inúmeros interesses religiosos, políticos, econômicos, hedonistas, mercadológicos, a palavra ela pode ser manipulada e transformada em instrumento para legitimar fábulas, conteúdos de autoajuda. Tá aí a teologia coach para que não me deixa mentir, e sistemas desvirtuosos de fins ideológicos. Né? Vemos aí um movimento político usando a palavra de Deus para movimentar. O ser humano ele tem uma capacidade incrível para adulterar valores comunitários e individuais que vão na contramão de Deus, usando a palavra de Deus. Por isso, mais do que nunca, nós, como comunidade de fé, que prega e vive o evangelho, nós precisamos nos fortalecer
nas Escrituras. Nós precisamos ler, nós precisamos estudá-la, caminhar na contramão. Pode parecer que é enxugar gelo, mas, se necessário, que assim seja, porque nós proclamamos uma boa nova de salvação, nós proclamamos o Evangelho, a sã doutrina, e ela nos aconselha, nos dá orientação, nos faz viver de forma correta, é olhar para dentro de nós com coragem, com humildade, com sobriedade, paciência e didática. E num segundo momento, na vida das pessoas ao nosso redor e da nossa sociedade. Primeiro, a palavra tem que fazer sentido para você. Ela tem que a Bíblia, ela tem que se tornar a palavra de Deus para você, como diria Calbart, para que exista confrontamento, para que exista arrependimento, para que ela possa realmente condenar os erros e corrigir as faltas. Né? O problema é que a gente usa a Bíblia para examinar os outros e não a nós mesmos, já diria C.S. Lewis. Então é muito importante nós pensarmos sobre tudo isso. E a terceira verdade que eu queria falar, conhecer a palavra e praticá-la resulta em preparo para a vida e mudança, né? Que diz aí, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boa ação. O texto que a gente leu, né, era uma orientação para a vida e para o ministério do jovem pastor Timóteo. A preocupação de Paulo é para que ele desenvolvesse um ministério pautado na palavra e no ensino, um ministério coerente. Né? A palavra deveria ser um instrumento didático fundamental no exercício do seu ministério pastoral, mas não apenas na vida, no seu ministério pastoral, mas também na vida e no ministério de todo crente, de toda a comunidade, de todo mundo que o ouvisse, no seu trabalho, no relacionamento da sua vida, na família. Nós, como comunidade cristã, somos chamados para dar testemunho do Evangelho, inserido onde nós estamos, na realidade conflituosa de um mundo pecador que está desconectado de Deus. Nós somos aqueles e aquelas, diante de multidões vazias de sentido e descomprometidas, a falar de justiça, de graça, de amor, de salvação. Nós devemos ser a comunidade cristã que acolhe as pessoas que possam conhecer as Escrituras e se tornarem obedientes a Jesus Cristo. A reforma da igreja cristã, que começou lá com Martinho Lutero, 507 anos atrás, deu um testemunho histórico da busca pelo retorno à sã doutrina, à leitura da palavra, às boas novas de salvação. Muitas vezes o nosso olhar ele está apenas no aspecto religioso, institucional da coisa, né? Isso acaba por não alcançar outras áreas e outros temas da nossa vida. Como nós vimos ao longo desse mês de outubro sobre reforma e trabalho, o quanto o pensamento reformado atingiu a nossa forma de trabalhar e como deve atingir. Não existe conhecimento bíblico desassociado da vida. Não dá. A Bíblia ela nos prepara e capacita para o que virtualmente possa acontecer, pelo que na prática possa acontecer e para qualquer situação futura. Por isso nós afirmamos que ela é a nossa regra de fé e prática. É sobre conhecer, praticar e mudar. O movimento da reforma, ele moveu-se em direção à palavra. A fé em Jesus Cristo, a cristologia, para nós reformados, toda a Bíblia ela deve ser interpretada à luz de Jesus Cristo. Ele é nosso óculos. Nós entendemos dessa forma como reformados. De acordo com a teologia reformada, nenhuma voz na Igreja de Cristo pode ser elevada acima das Escrituras Sagradas. Ela que é inspirada pelo Espírito para nos conduzir a toda a verdade. Cristo é o cabeça da igreja e ele governa segundo os preceitos estabelecidos na Escritura. Nenhum líder, nenhuma denominação, nenhum concílio, nenhum costume, nenhuma tradição tem valor normativo sobre a igreja, senão a Escritura Sagrada. Por isso, não se satisfaça com um simples correr de olhos pela Bíblia. Não faça da sua Bíblia, né,
brincadeiras, né? Ah, vou ver o que Deus tem para falar comigo e abrir de forma aleatória. Você tem um livro lindíssimo na mão, que conta a história de salvação, de graça. Examine-o, ore, pedindo direção e iluminação do Espírito Santo ao realizar a sua leitura. Leia e releia as passagens para você aproveitar as verdades que se escondem nessas páginas. Examine, faça perguntas, procura respostas. Eu lembro que quando a gente começa a nossa fé, sempre tem a máxima. A Bíblia explica a própria Bíblia. Você pode procurar alguém, tirar suas dúvidas. Hoje em dia na internet temos inúmeras possibilidades. Você pode falar com seu pastor, com a sua pastora, mas não abra mão de fazer isso você mesmo. Se a questão é dificuldade, hoje você pode ouvir, ore por aquilo que você leu, que você ouviu da Bíblia. Né? Se a gente quer crescer espiritualmente e se nós desejamos conhecer mais sobre o Senhor, o caminho é a palavra, porque foi na palavra que ele se revelou a nós. Essa é a principal forma que nós entendemos. Então, que Deus te abençoe na leitura da sua palavra. Vamos louvar a Deus com mais um cântico e depois nós vamos orar. Se a fé por vezes falha, quando só não posso ver, a Jesus eu me humilde, ó, vem meu piloto ser, ora nele eu sou contigo, eu me louvo até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma santa bate, quando os dias bons do céu vou olhar ao meu piloto, eis o canto escuridão. Ora, apenas sou contigo, meu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis em meio à tempestade, ouço o Salvador dizer, que ele diz aí, ora, apenas sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importas com perigo, eis a mão, confia em mim. Vamos orar então nesse momento? Amado Deus, soberano Pai, nós estamos aqui, ó Pai, como comunidade reunida, mesmo que de forma virtual, ó Pai, sabendo que o Senhor conhece cada pessoa e sabe de cada necessidade antes mesmo de nós expressarmos elas com palavras, Pai. Na tua comunidade há pessoas que sofrem, que necessitam do teu abraço carinhoso. Por isso te pedimos, ó Pai, escuta a oração do seu povo quando clama por socorro e não nos deixe, Pai, sem resposta. Colocamos nas tuas mãos as pessoas enfermas, ó Pai, nesse momento pedimos que o Senhor continue restaurando e fortalecendo a saúde da dona Heloína, Senhor. Pedimos, ó Deus, pela família do César, que nesse momento se encontre lutada, que o Senhor continue consolando e fortalecendo os seus corações, ó Deus. Pedimos
Pedimos pelas pessoas que sofrem, ó Deus, olha para elas, ajuda-as a encontrar um caminho de vida, de dignidade. Não permita, Pai, que o que pesa sobre os seus ombros aniquile a sua esperança, Senhor. Agradecemos por mais esse momento, ó Deus, de louvor, de gratidão, de ensino. Agradecemos, ó Pai, pela sua palavra que vem até nós, que nos oriente. Obrigada por mais uma celebração, ó Pai, da Reforma Protestante. Agradecemos a Deus e pedimos ajuda-nos a viver segundo esses solas que nós tanto declaramos a Deus. Cremos que o Senhor tem nos ajudado, que nós possamos viver, Pai, segundo o teu coração, olhar para dentro de nós e deixa que a sua palavra nos transforme, ó Deus, que a sua presença, que o seu doce Espírito se faça presente, Pai, quando lermos. Ilumina, Senhor, nos dê entendimento, Pai, que aquilo que sai de dentro de nós também seja agradável e verdadeiro, puro, digno de louvor, Pai, como seus filhos e filhas. Conduze-nos, ó Pai, segundo o seu querer e molda-nos para que a gente possa saber que Tu és Deus, presente na nossa vida. O Senhor que se revelou na Sua palavra, Senhor, que ela seja capaz de modificar e moldar o nosso interior, conforme o Seu Filho Jesus Cristo. Pedimos nessa hora, Pai, visita-nos, Senhor, diante das nossas dificuldades, diante das nossas fragilidades, diante das nossas necessidades. Pedimos a Deus por aqueles pedidos de oração que chegaram até nós, ó Deus, por cada pessoa que colocou aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido. E pedimos também por aqueles que chegaram por nós via WhatsApp. Pedimos pela vida da Kátia, Senhor, fortalece ela. Pedimos pela sua família, abençoa. De forma especial, pedimos, Pai, pela restauração do casamento da Natália. Vem com transformação, seja sobre ela. Maria José também pede pela Natália, Senhor. Pedimos a Deus pela vida também, Deus, da Nayara, que o Senhor abra portas de emprego. Pela vida do Gabriel também, que tem procurado emprego. Abra essas portas, ó Deus. Pedimos pela vida da Tabita, pelo Ivan. Clamamos a Pai pela vida da Francisca, pela sua família. Continuamos nos pedindo a Deus pela Gabriela, que o Senhor sustente e fortaleça ela, ó Pai, nos estudos, que o Senhor seja com ela longe de casa, que o Senhor, Pai, traga sempre à memória aquilo que é importante e necessário. Pedimos pela vida da Marcela, ó Deus, pela saúde mental dela, pela sua saúde física. Restaura a tua filha, fortalece ela, ó Deus. Pedimos pela vida da Cleusa, Senhor, da Edith, da Roselídia, da Eliana, da Sirlene, da Maria. Vem com cura, vem com restauração, Senhor, cura, Pai, aqueles que estão doentes das suas enfermidades, ó Pai. Fortalece a fé de cada um, nós pedimos. Colocamos, ó Deus, diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações, a nossa comunidade, ó Pai. Pedimos pela transição pastoral 2025, pela Igreja de Araraquara, pela Catedral Evangélica, pela Secretaria de Evangelização, Senhor. Abençoa, ó Pai, cada um na Tua obra, Pai. Nós pedimos, coloca nos nossos corações a esperança e a certeza de que Tu és o Senhor e que o Senhor tem poder para fazer muito mais do que nós cremos ou que nós imaginamos, Senhor. Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Nós sabemos que Tu faz e nova todas as coisas, inclusive, Senhor, que o Senhor renova a nossa esperança em Ti. Assim, nós queremos a cada dia Te amar mais e confiar em Ti. Pedimos, ó Pai, aumenta o nosso amor pelo Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai, que cada um de nós, Senhor Deus, possa ser abençoado nesse momento. Alcança cada um que assiste, ó Pai, que participa desse momento de oração. Nós pedimos, fortalece-nos, ó Deus. Nós clamamos a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a estar conosco no próximo domingo às 9 horas da manhã na nossa Escola Bíblica Dominical e na sequência 10h30 o nosso culto de celebração. Nesse domingo nós temos a Ceia do Senhor, temos o início de uma nova série de mensagens para o mês de novembro. Então eu espero por você, para que você esteja conosco. E que Deus de poder e que a ousadia do Espírito Santo nos transforme. Que a doçura que o Espírito Santo nos dá através da leitura da palavra dirija a sua vida. Que os dons do Espírito nos capacitem a servir, a trabalhar e a adorar a Deus em todo e qualquer lugar.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Já estamos em novembro, o ano está quase acabando. Com certeza, ao longo dele você planejou, você pensou, você repensou, mas com certeza aconteceram inúmeros imprevistos e talvez você não esteja onde queria estar. Quando a vida te leva por caminhos incertos, é hora de mudar e você pode começar recalculando a rota. É o que nós vamos refletir ao longo desse mês de novembro. Eu espero por você nos nossos cultos de celebração, aos domingos, 10h30 da manhã, na Avenida São Carlos, 2495. Vem com a gente!